Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós daremos continuidade às nossas aulas de robótica e hoje nós iremos falar sobre matriz de rotação, nós continuaremos a falar sobre a cinemática direta e iremos desenvolver essas equações e a representação desta notação na forma matricial. Bem, para que nós possamos começar, eu vou fazer o desenvolvimento de como que nós podemos chegar numa matriz de rotação. Provavelmente vocês já viram lá quando estudaram álgebra linear, né? E já colocaram até em prática a utilização de matrizes de rotação. Mas nós veremos aqui como que nós iremos desenvolver essas matrizes de rotação, como que nós iremos aplicar na finalidade, né, da modelagem de robótica e os resultados que vão se apresentar durante, né, essas atividades. Bem, nós temos aqui, nós temos um ponto inicial, que é o ponto P, em que eu tenho aqui a abscissa x e a ordenada y, né, formando minha coordenada P, e eu tenho uma movimentação, né, que aqui pode representar, por exemplo, a movimentação de um elo de um robô, ok? Tem uma movimentação ou uma variação angular, essa variação angular eu chamei de θ, e o ângulo inicial nós estávamos chamando de alfa, ok? Então eu tive essa variação angular que eu chamei de θ, e agora eu tenho um ponto que é chamado de P', em que a minha nova abscissa agora é x' e a minha ordenada é o y'. A partir daqui nós faremos as nossas deduções. Eu sei que cosseno de alfa, aqui ó, alfa é este ângulo aqui, ó. Eu sei que cosseno de alfa, né, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu sei que seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto oposto aqui? O cateto oposto é o próprio valor, né, de y. E quem é o meu cateto adjacente? É o próprio valor de x, tá? Esta relação nós podemos aplicar no ponto P e no ponto P', ok? Então eu tenho que x, né, é igual a r cosseno de alfa, só lembrando para vocês que cosseno de alfa, né, é igual a x sobre r. E eu sei também que y é igual a r seno de alfa, logo seno de alfa é igual a y sobre r. Eu sei que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Eu posso aplicar também Pitágoras naqueles triângulos que eu possuo. Notem que, né, com este ângulo final aqui, que é alfa mais θ, que é a minha variação angular, eu tenho aqui o meu valor aqui de x' e eu tenho y'. Então eu posso dizer que cosseno de alfa mais θ é x' sobre r, sobre o valor de raio. Logo eu posso dizer que x' é igual a r multiplicado por cosseno de alfa mais θ, ok? Aqui nós temos uma identidade trigonométrica que nós poderemos utilizar aqui para fazer as nossas substituições. Eu sei que cosseno de alfa mais θ é igual a cosseno de alfa cosseno θ menos seno alfa seno θ, ok? E a identidade trigonométrica de seno, quando for necessário utilizar, seno de alfa mais θ é igual a seno alfa cosseno θ mais seno θ cosseno alfa. Ok? Então nós podemos, né, extrair dali o cosseno, como nós podemos também extrair o seno. Eu sei que seno de alfa mais θ vai ser igual ao que? O cateto oposto, que é o valor de y' sobre o valor de r. Ok? Então, né, nós sabemos que x' é igual a r cosseno de alfa mais θ. Fazendo a substituição pela identidade trigonométrica, nós teremos que x' é igual a r multiplicado por cosseno alfa cosseno θ menos seno alfa seno θ. Mas afinal, quem é cosseno alfa? Bem, cosseno alfa eu já tinha encontrado anteriormente, que é x sobre r. E quem é seno alfa? Y sobre r. Então, cosseno alfa e seno alfa eu posso substituir por x sobre r e y sobre r, ok? Posso simplificar, né, o raio, né, r corta com r. Então nós teremos aqui que x' é igual a x cosseno θ menos y seno θ. O que isso significa aqui para a gente, né? Para que nós possamos compreender a equação que nós acabamos de encontrar. A posição final de x, fazendo uma rotação,
significa que eu preciso do valor inicial de x, o valor inicial de y, ok? E a minha variação angular, que é θ, né? Tendo a minha variação angular e os valores iniciais de x e y, eu consigo calcular o valor final de x, o x' após a minha rotação, após aplicar uma variação angular, ok? Continuando neste mesmo raciocínio, né? Eu tenho então que seno de α mais θ é y' sobre r, logo y' é igual a r multiplicado por seno α mais θ, seno de α mais θ. Vou fazer a substituição pela identidade trigonométrica do seno α mais θ e vou substituir o seno α, né, e o cosseno α por y sobre r e x sobre r. Simplificando, né, o valor ali de r que se encontra no numerador e denominador, nós temos que y', que é o valor de y final após a rotação, é igual ao valor de y inicial multiplicado pelo cosseno de θ, θ sendo a nossa variação angular, mais o valor de x inicial multiplicado por seno de θ, ok? Então nós conseguimos chegar no valor final, tanto, né, de x e de y, após aplicada uma rotação. Ok, mas eu posso pegar aquelas duas equações e representar de forma matricial, posso representar através de uma matriz. Confiram comigo se não é a mesma equação, olha. Quem é x'? X' é cosseno θ multiplicado por x menos seno θ multiplicado por y. Vamos voltar um pouquinho para conferir? Realmente, x' é x cosseno θ menos y seno θ. Perfeito. E quem é o meu y'? X seno θ mais y cosseno θ. Voltando aqui um pouquinho, ó, realmente é aquela equação. Então, na verdade, a única coisa que eu fiz aqui foi representar aquela equação da rotação através de uma matriz. É uma representação matricial. Novamente, como que nós podemos interpretar aqui? Eu sei que o valor de x e y, o valor final após uma rotação, em uma variação angular θ, né, com a entrada de x inicial e y inicial, ok? Tendo esses valores iniciais de x, y e a rotação, eu consigo calcular o valor final. Essa matriz de rotação, que provavelmente vocês trabalharam, né, lá em álgebra linear, né, ela é chamada de uma matriz ortogonal. Por que ela é uma matriz ortogonal? Porque ela possui algumas propriedades. Uma delas é que se eu pegar a minha matriz, né, a minha matriz de rotação, e multiplicar pela matriz de rotação transposta, vai dar uma matriz como resultado, né, uma matriz identidade. Eu sei que a minha matriz de rotação inversa é igual à matriz de rotação transposta, elas são equivalentes. E fazendo aí mais algumas igualdades, algumas equivalências, eu sei então que a inversa da matriz de rotação é igual à transposta da matriz de rotação, que é igual à matriz de rotação, né, com θ negativo, ok? Então são iguais, perfeito? Aqui nós temos aqui as propriedades dessa matriz de rotação que nós acabamos de representar. Ok, mas aquela matriz de rotação, né, ela estava em um plano, né, estava ali em 2D. E se eu quiser trabalhar com um espaço tridimensional, um 3D, eu posso utilizar aquela matriz de rotação ou teria que encontrar uma outra matriz para um 3D? Não, realmente eu posso trabalhar com aquela matriz, sendo que a rotação sempre vai se dar em um plano, né, em torno de um eixo, tá? Eu só vou representar aquela mesma matriz de rotação lá, que estava na matriz 2×2, agora em uma matriz 3×3. Olha, eu sei que x' é cosseno, né, θ, naquele caso lá, né, era a minha variação angular. O alfa aqui também tem que representar uma variação angular, ok? Cosseno, aqui neste caso, né, cosseno alfa, aqui eu tenho menos seno alfa e 0. Na segunda linha eu tenho seno alfa, cosseno alfa, 0. Na terceira linha eu tenho 0, 0 e 1. Significa o quê? Quem é x'? X' é cosseno alfa x, que é o ponto inicial, né, mais seno alfa y mais 0z,
ok? 0 na última linha aqui. Quem é o y'? Seno alfa x, cosseno alfa y, né? Mais 0. Ou seja, eu não mudei nada, a minha equação de x' e y' continua a mesma, tá ok? E a única coisa que eu estou dizendo aqui, ó, 0 multiplicado por x igual a 0, 0 multiplicado por y igual a 0, e 1 multiplicado por 1 é igual a 1. Então só disse o seguinte, olha, 1 é igual a 1. Eu respeitei a minha igualdade. Sendo que para trabalhar em um espaço tridimensional, geralmente nós utilizamos aqui o eixo z. Então posso dizer que z é igual a z, ok? Quem é z? É 0x, 0y, no z. Então z sendo igual a z, eu continuo aqui respeitando a minha igualdade. Uma outra forma que eu poderia representar também seria essa daqui, né? Poderia dizer que 0 é igual a 0 vezes z, ou seja, daria 0 também. Só para mostrar para vocês que aquela matriz bidimensional, né, que nós encontramos ali, aquela matriz, né, com duas linhas e duas colunas, eu posso também representar em um espaço tridimensional, com uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, que é esta representação aqui, tá ok?